E eu quero fazer essa reflexão baseada em uma igreja, desde que nós lemos de Corinto. Uma igreja que também tinha sérios problemas. A igreja que o apóstolo Paulo fundou no ano 50 depois de Cristo, a igreja de Corinto. Paulo chega naquela cidade após ter vindo de Atenas. Paulo chega desanimado. Paulo chega preocupado com aquela região, até porque depois de muitos debates, depois de muitas discussões acerca de Deus e de deuses em Atenas, Paulo deixa alguns convertidos, mas poucos. Isso deixava Paulo desanimado. Mas Paulo, quando chega em Corinto, ele encontra uma cidade que, além de ser banhada por deuses, era uma cidade banhada de dinheiro. Era uma cidade que se orgulhava de suas riquezas. E Paulo anuncia o evangelho naquele lugar, chegando na casa de Áquila e Priscila, que já eram crentes convertidos em Roma, trabalhando durante o dia, fazendo tendas, e nos fins de semana pregando na sinagoga, prega com autoridade do Espírito, mesmo com pouca oratória, como os irmãos de Corinto, assim também posteriormente passam a criticar o apóstolo Paulo, acusando de ser um orador medíocre, de média qualidade. E aí, queridos, após anunciar o evangelho na sinagoga, trazendo ao Senhor Jesus Cristo Crespo, que era o pastor presidente da sinagoga, a Apolo, que era um grande pregador também naquela cidade, e alguns poucos conversos, Paulo decide ir para Éfeso, a cidade próxima a Corinto. Só que antes da saída do apóstolo Paulo de Corinto, chega alguns irmãos vindo da Judéia que haviam sido convertidos através da pregação do apóstolo Pedro, Cefas. Esses irmãos, eles chegam em Corinto e dão aquele aquele bug de crescimento. A igreja de Corinto cresce com a chegada desses irmãos. O apóstolo Paulo se direciona a Éfeso, mas pouco tempo depois ele recebe a visita do povo da casa de Cloe, um crente desta igreja, que junto com sua família foi até Paulo para dizer a ele, relatar o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Cloe diz: olha, Paulo, a nossa igreja está passando por sérios problemas. E aí Cloe vai começar a relatar a Paulo todas as dificuldades, já que Paulo ele escreve essas dificuldades na primeira e na segunda epístola. Cloe diz, provavelmente, de que os irmãos de Corinto estavam vivendo em divisão. Uns diziam que era de Cefas, ou seja, aqueles que tinham vindo da Judéia, convertidos através da pregação de Pedro, levantavam a bandeira do apóstolo Pedro, dizendo que Pedro é o melhor orador. Outros que haviam sido convertidos em Corinto pelo apóstolo Paulo diziam: não, mas o melhor orador é Paulo. Ele dizia: eu sou de Paulo. Outros que se converteram posteriormente através da pregação de Apolo diziam: eu sou de Apolo. E outros tentavam ser espirituais e diziam: eu sou de Cristo. Porém a intenção não era espiritualizar, era causar mais divisão. Dizia: eu sou de Cristo porque acredito que Cristo era o melhor orador. E como não ser uma igreja assim? Uma igreja que, além de estar dividida, uma igreja que tinha grande promiscuidade no seu meio, ao ponto de um jovem ter uma relação com a esposa do próprio pai, com a sua madrasta, causando grande escândalo dentro da sociedade, ao ponto que Paulo disse que tamanho pecado não era visto nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre aqueles que não eram crentes. Uma igreja que se preocupava muito mais com a vaidade da pregação, com a vaidade da oratória, do que com o conteúdo, do que com a mensagem da cruz. E como não ser uma igreja assim? Vejamos, se eles não tinham motivos, ou seja, vamos ver se eles não tinham sido influenciados. Da onde vinha a influência da igreja de Corinto? Vinha da própria cidade. Já que a cidade de Corinto era uma cidade rica, era uma cidade portuária, que tinha 2 portos que alimentavam o comércio daquela cidade e traziam grandes riquezas. Uma cidade que tinha a prostituição como algo legal e até mesmo como algo religioso.
onde o culto a Deus Afrodite era feito, realizado com veemência e de forma religiosa. Os templos da deusa estavam espalhados pela cidade e as prostitutas cultuais traziam as pessoas para adorar essa deusa através da prostituição. A cidade, no seu porto, trazia os marinheiros que também alimentavam a prostituição e trazia riqueza para aquelas mulheres. E aí, queridos, uma cidade que rica em dinheiro, entregue à prostituição, mas também uma cidade dividida, uma cidade cheia de partidarismo, onde as pessoas por qualquer coisa, por qualquer motivo, iam debater em praça pública para demonstrar quem era o melhor orador. Aí eu faço uma pergunta para você. Esse relato que eu acabei de falar sobre a cidade, será que não parece um pouco com a igreja de Corinto? Perceba como a igreja de Corinto foi influenciada pela cidade. Veja como os irmãos de Corinto eram influenciados no lugar onde eles estavam. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, ao invés de vocês serem influenciados, vocês precisam influenciar. Ao invés de vocês viverem pela loucura do mundo, vocês devem pregar a loucura da cruz de Cristo. E por que o apóstolo Paulo disse que a cruz de Cristo é loucura? Porque quando havia os debates entre os irmãos de Corinto com o resto da população sobre Jesus Cristo, eles diziam, olha, é loucura vocês me dizer que esse rei de vocês, esse Messias, ele é alguém que nós devemos crer, que devemos seguir. Porque como ele pode ser rei se ele foi morto em uma cruz? Isso é uma loucura. Isso é algo que é impossível alguém crer, porque um rei ele é majestoso, um rei tem que estar no trono e não em uma cruz. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Ao invés de viver pela loucura de Corinto, viva pela loucura da cruz de Cristo. E aí, ao invés de as pessoas pensarem, olha, para quem Cristo veio? Os coríntios podiam dizer, a população, veio para os reis. Uma pessoa só vai ser salva se ela for importante aqui na terra. E aí Paulo diz, olha, esqueçam isso. Não se deixem influenciar por essa sabedoria mundana. Mas, veja uma coisa, o Senhor veio exatamente para aqueles, versículo 28, como nós lemos, para aqueles que são considerados vis, desprezados, que são considerados humildes, que são considerados coisas de pouca importância para este tempo. O Senhor veio para estes, para confundir aqueles que acham, aqueles que pensam que são alguma coisa. E aí, querido, eu quero, através dessa mensagem que o apóstolo Paulo traz direto para mim e para você, fazer a seguinte pergunta: será que nós estamos vivendo a loucura da cruz de Cristo, ou seja, a morte do nosso ego, a morte da nossa vaidade, a morte das nossas pretensões de grandeza, a morte do homem, para vivermos a ressurreição do Cristo na nossa face? Será que nós estamos vendo pregadores humildes, assim como Cristo foi, trazendo a mensagem da cruz com objetividade? Ou será que nós estamos vendo os pastores das mensagens de autoajuda, as pregações que visam mais alimentar o ego do que trazer uma edificação para a alma? Aí você diz, há a possibilidade de uma coisa alimentar o meu ego, então trazer edificação para a minha alma? Ah, sim. Porque a edificação da alma, ela só vem quando nós somos atraídos para a verdade de Cristo. Veja que no Salmo 23, Davi diz, olha, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E como esse pastor nos conduz? Com sua vara e o seu cajado, com seu bordão e com o seu cajado. O cajado do pastor, ele tinha uma forma, como fosse uma argola na ponta, em forma de uma exclamação, de uma interrogação, onde quando a ovelha se distanciava, ele colocava o cajado com aquele formato sobre o pescoço da ovelha e puxava ela para próximo de si, para o caminho que deveria andar.
E se doía o pescoço da ovelha, provavelmente deve doer. Ou seja, Deus, Ele nos edifica, nos arrastando, nos trazendo para o seu caminho, para o lugar da verdade. Mesmo que isso venha doer, a edificação, ela traz dores para o nosso ego. Mas a edificação também traz correção. O bordão, Deus toca nos nossos lados para impedir que nós venhamos a nos desviar para a direita ou para a esquerda, para nos conduzir para pastos verdejantes. Na luta dos dias de hoje, esses 40 milhões que professam a fé evangélica, nós temos que perguntar: estamos nos caminhando para os pastos verdejantes do Senhor? Será que nós estamos nos caminhando para a verdade do Evangelho? Será que nós estamos vivendo a cruz de Cristo? Ou será que nós estamos andando como o mundo tem andado? Querido, Deus escolheu as coisas humildes, as coisas que para o mundo não têm valor. Você hoje está me assistindo aí na sua casa e você se sente uma pessoa completamente desvalorizada diante daqueles que andam nos seus ternos de 5, 6, 7 mil reais, quem sabe, que andam nos seus carros importados e dizendo que são representantes do Evangelho, dizendo que são abençoados por Deus porque têm riqueza material. Pois, querido, eu quero dizer para você que a bênção de Deus não depende de riqueza material. Você hoje pode estar na sua casa humilde, diante desse seu computador, que para muitos já é ultrapassado, mas saiba que você é abençoado por Deus, não por causa de riquezas materiais, mas porque você tem Jesus Cristo no seu coração e porque você vive a verdade do Evangelho. Ser alguma coisa para Deus não é a mesma coisa de ser alguma coisa para os homens. Você pode ser visto como a pessoa mais importante do mundo para os homens, mas ser alguém desprezado por Deus. Por um outro lado, você pode ser uma pessoa desprezada para o mundo, mas ser uma pessoa super valorizada por Deus. Deus escolheu a mim e a você, que para muitos não tem valor, mas para o Senhor Ele valoriza, porque estamos vivendo a cruz de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu, a verdade do Evangelho, sem a hipocrisia e a falsidade das doutrinas da prosperidade, sem as mentiras, os enganos das igrejas que cobram para abençoar, das igrejas que acreditam e fazem você acreditar de que o Evangelho do Senhor Jesus depende de dinheiro. O Evangelho do Senhor não depende de dinheiro, feito Pedro diz na porta do templo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou em nome de Jesus. Não é uma aparência de riqueza, de glória, mas sim a aparência de Cristo. Nós possamos olhar para nós e dizer: será que nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor? E se estivermos, demos glória a Deus e repensemos esses números, porque eu acredito que aqueles que vivem o verdadeiro Evangelho são bem menos do que 40 milhões. Eu espero que essa palavra de reflexão, um pouco dura, possa fazer você abrir os teus olhos para a verdade do Evangelho. Deixa eu orar por você. Pai Celeste, Deus da glória, queremos viver a cruz de Cristo. Queremos, ó Deus, não ser influenciados pelo mundo de hoje, mas influenciar para a glória do Teu nome. Andarmos ao nosso redor, andarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando para elas a face de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, derrama a Tua graça sobre nós e dá-nos a força para resistir à vaidade do nosso tempo. Derrama do Teu poder e da Tua misericórdia sobre a Tua igreja e livra os Teus escolhidos desses dias maus, em nome de Jesus. Que Deus possa Te abençoar, que Deus Te abençoe. Eu Te espero no próximo programa, em nome de Jesus.